todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto da Epístola aos Coríntios, a primeira epístola, capítulo 12, versículos 27 até o 31, a parte A. E destacamos o versículo 27, que diz assim: Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. O tema de hoje é: cada filho de Deus é importante na igreja. Todos nós somos importantes para Deus. Tanto que Jesus, ele morreu na cruz por você, por mim, por muitas pessoas. E é bom que se diga, não se dizer somente que Jesus morreu pelas pessoas. Isso é uma verdade, claro que sim, mas é bom que a gente entenda que lá na cruz Jesus morreu por você, por mim e por outras pessoas também. Porque a fé, ela é individual e o pagamento lá na cruz de Cristo também foi individual. Ele não pagou o pacote inteiro. Ele pagou o pecado de cada um da humanidade. E isso é individual. Então nós não temos como falar que Jesus Cristo morreu somente por todos. Não, ele morreu por todos, sim, mas por mim, por você também, de forma bem particular. E isso também nos induz a pensar como esse texto aqui da Epístola aos Coríntios. O apóstolo Paulo, ele está falando que cada um está fazendo parte daquele que crê, é claro, fazendo parte do corpo de Cristo. Em outro texto, fala-se de Cristo como aquele que distribui as bênçãos para a sua igreja e cada um é um pedaço dessa construção. Isso dá no mesmo, porque se nós somos do corpo de Cristo, o corpo de Cristo também é a igreja. Jesus é o dono da igreja e nós somos de Cristo. Nós estamos firmes em Cristo, então nós somos do corpo de Cristo. E isso realmente é importante. Quando um falta lá no meio, tem aquele buraco faltante, está aquele vazio. E este vazio pode ser você, pode ser eu, pode ser outra pessoa, quando nós perdemos a fé. Quando nós não cremos mais, isso quer dizer, não tem mais arrependimento em nós. Nós ficamos teimando no pecado e achamos que esse é o caminho certo. Então nós nos desviamos da fé e aquele buraquinho lá da construção está faltando. É claro que nós seremos também chamados de ovelhas perdidas aí, e o Senhor vai novamente procurar-nos para nos levar ao arrependimento verdadeiro e o perdão. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo ele fala. Por isso que é importante dizer como numa construção existem partes essenciais para se construir, assim também na igreja nós temos isso dividido em partes essenciais para que a igreja funcione. A igreja é de Cristo, como um todo, mas a igreja aqui na terra precisa funcionar. Então, o apóstolo fala assim que Deus chamou alguns para serem apóstolos. E são aqueles 12 apóstolos lá que Deus chamou. Mas um se desviou, que era Judas, foi colocado Matias e o 13º o apóstolo Paulo. Mas sempre é a referência dos 12 apóstolos. E estes apóstolos não tem mais como repor eles. Só tem esses e ponto final. Igual às 12 tribos de Israel. Somente tinha 12. E não se repôs um 13º e assim por diante. Havia a geração dessas tribos até que era importante até o tempo de Jesus. Assim, os 12 apóstolos, eles não são repostos mais como apóstolos. E hoje em dia nós não temos apóstolos mais. Eram somente aqueles 12 e mais o apóstolo Paulo, o 13º.
E aí encerrou-se o assunto. Então Deus chamou alguns para serem apóstolos, outros para profetas. Os profetas do Antigo Testamento, e o último grande profeta do Antigo Testamento era João Batista. E ele teve uma função importante de preparar o caminho do Senhor. Então, esses profetas do Antigo Testamento se encerraram também com a morte de Cristo na cruz, não tem mais. Mas no Novo Testamento aparece um outro personagem que Deus coloca na igreja: os pastores, os diáconos, aqueles que estão a serviço do Senhor na igreja. E aí também diz o apóstolo Paulo, esses também têm seus lugares certos. Cada um vai fazer a sua função. Por isso que nós precisamos meditar sobre isso para entender um pouco melhor. Cada um é importante na igreja. Ah, mas eu não sou pastor, então eu sou menos importante? Não, cada um é assim como Deus o chamou, para ser pastor, para ser um líder, para ser um professor, para ser um profeta dos dias atuais, ou para ser um cristão que testemunha a sua palavra, a palavra do Senhor. Cada um tem uma função importante. O que nós precisamos, então, entender é que naquilo que Deus nos chamou, vamos fazer o melhor. Vamos tentar sempre fazer o melhor. E o melhor sempre vai ser amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. O melhor sempre vai ser testemunhar a palavra de Cristo para que outros possam ser salvos e somados à igreja cristã. Como que cada um que vem, é convertido, vai novamente participar da igreja, se uma vez já foi, ou vai começar a participar da igreja cristã, como uma pedra especial, como alguém importante para Deus. Então, você é importante para Deus. Eu sou importante para que a igreja fique completa. E quando alguém se perde, fica faltando aquele pedaço e isso não tem como repor. E é importante que nós entendamos assim para nós nos consagrarmos da melhor forma e não ficar pensando, já que eu sou importante para Deus, eu faço o que eu quero. Não, se nós começamos a fazer o que nós queremos, nós saímos da igreja cristã. Mas se nós estamos dentro porque Deus nos colocou dentro da igreja, vamos fazer o que é melhor, nos consagrar a Deus, para que outros lá fora possam ouvir a palavra do Senhor que é falada por nós e ver o bom exemplo que está por detrás também. E isso realmente é importante, porque assim é que Deus quer construir a sua igreja aqui na terra. E nós podemos nos dizer por felizes, por participar da igreja. Cada um foi chamado de uma forma e cada um pode fazer o melhor para Cristo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós fazermos aqui a Tua santa vontade. Ajude-nos a nos consagrarmos melhor a Ti e termos bons exemplos diários para mostrar ao nosso semelhante e também falar de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ajude-nos a fazermos desta forma, em nome de Jesus. Amém.